Grande Deus, aleluia, louvado, engrandecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou muito alegre, estou feliz, sabe por quê? Ainda sou um homem, ainda sou um ser humano que tem contato, ou melhor, a divindade de Deus tem contato comigo. Eu quero dizer que Deus, mesmo sendo santo, puro e sendo Deus, Ele fala comigo e com você. Ele quer interagir comigo e com você. Ele quer demonstrar o meu amor, o seu amor por Ele, através do amor dEle. Entendeste? Ele nos amou primeiro. Ele deu o primeiro passo para se mostrar para o homem o quanto Ele nos ama. E é fato agora que nós entendemos o quanto Ele nos ama. Pelo menos os cristãos, os que se autodenominam cristãos, aqueles que declaram o nome de Cristo, esses então entendem o amor de Deus. Pelo menos entende o quanto Deus os ama, porque Deus tem sido misericordioso comigo e com você. Isso é inegável. Quando eu olho para a minha vida, quando eu olho para o meu passado, quando eu penso nas coisas que eu posso fazer e não faço, e quando eu penso nas coisas que eu faço e nem sempre tenho êxito, nem sempre eu faço bem, mesmo assim Ele me ama, mesmo assim Ele nos ama. Então eu fico entendendo um pouco da misericórdia de Deus. E quando eu entendo a misericórdia de Deus, eu me dobro perante Ele. Porque o meu Deus, o teu Deus, o nosso Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu penso, do que eu peço e do que eu preciso. Assim é com você também. Eu quero convidar você para orar comigo. Sim, vamos orar. Como é de costume, na verdade, o tempo e o momento pede isso, para lembrarmos dos nossos irmãos. Sim, lembrarmos dos nossos irmãos, que estão em diversas situações, em situações complicadas, que muitos deles, como eu e você, muitas vezes também, não sabemos as coisas que estão acontecendo, e nem por que estão acontecendo. Eu quero convidar você então a orar comigo e lembrar e fazer menção daqueles que você conhece, das famílias que você conhece, dos sacerdotes. Sim, olha, de A a Z, eu quero dizer para você, seja homens religiosos ou não, seja homens e mulheres de outras denominações ou de outras religiões, olha, eu quero dizer para você, todos nós carecemos da glória de Deus, da misericórdia e da sua graça, do seu favor. Por isso, lembre-se destes amigos e até mesmo dos inimigos. Vamos lembrar deles nestes momentos. A hora não é para ficar medindo quem merece ou quem não merece. O momento agora não é para julgar. O momento agora é aquele momento de termos compaixão. Se temos em nós o Espírito de Deus, entendemos então que o nosso Deus, Ele é compassivo, Ele tem compaixão de mim e de você. Então que nesse momento tenhamos nós compaixão uns dos outros. E depois vamos pedir a Deus que fale na sua palavra comigo e com você. Não aquilo que nós queremos ouvir, mas sim o que precisamos ouvir. O que vai ser de proveito para a nossa vida, para a nossa libertação, para a nossa cura e para a nossa salvação. Amém? Oremos então. Pai querido, Deus eterno, Senhor, na Tua presença, Pai, nós estamos, Senhor. Estamos como filhos e como servos. Estamos, Pai querido, como seres tão pequenos, Pai, tão pequenos. Precisamos tanto da Tua força, precisamos do Teu poder, precisamos da Tua cura, Senhor. E nós reconhecemos, ó Deus, que em Ti nós temos a cura, que em Ti nós temos a libertação, que somente em Ti e através de Ti temos a salvação. Por isso, meu Deus e meu Pai, caia por terra agora, Senhor, todos os inimigos do Senhor. Caia por terra agora todos os inimigos da sua palavra. Caia por terra agora todos os nossos inimigos. Ó Deus querido Pai Santo, entregamos agora nas Tuas mãos a nossa vida. Entregamos agora nas Tuas mãos, Pai,
todo o nosso destino. Senhor, nós confiamos, Pai, porque Tu és um Deus do ontem, um Deus do hoje e será um Deus do amanhã. Por isso, meu Deus e meu Pai, nós temos visto o Teu poder de cura, Pai. Temos visto o Teu poder de libertação. Nós temos visto, Pai, o Teu poder tremendo sobre a face da terra. Ó Deus querido Pai Santo, agora muitos que não serviam Te servem e outros que Te serviam, Pai, Te temem muito mais agora, porque entendemos, Pai, que o Teu poder está sobre nós. Entendemos agora, Pai, que precisamos de Ti muito mais do que antes, porque antes, Pai, contávamos com o nosso dinheiro e o nosso dinheiro agora não é o suficiente. Antes, Pai, contávamos com amigos e os nossos amigos agora não são o suficiente. Outrora, Pai, contávamos com a nossa inteligência, com o nosso intelecto, com faculdades, com emprego, mas agora nada disso, Pai, é o suficiente. Por isso, meu Deus e meu Pai, misericórdia nós Te pedimos, Senhor, porque entendemos, Pai, que essa enfermidade, Pai, veio através do espiritual, veio através do Senhor que é todo poderoso, e somente através de Ti ela pode nos deixar. Somente através de Ti haverá a cura, Pai, porque pelos nossos pecados entrou, Pai querido Deus Santo, Senhor, essa sequência de mortes, Pai, devido a pecados, devido a injúrias, devido à iniquidade, Pai, do homem. Mas, Pai querido Deus Santo, nós clamamos como no passado o Teu povo clamou, Pai querido, assim como o Senhor livrou Israel tantas vezes, Pai, da perdição, da destruição eminente. Pai, eu Te peço também, Pai, seja com as famílias, seja com as casas, seja com os meus irmãos, Pai querido Deus Santo, e irmãs, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, faça cair por terra toda a nossa ignorância, todo o nosso achismo, egocentrismo, tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor, faz cair por terra agora. Meu Deus e meu Pai, cura a Tua nação, cura o Teu povo, Pai querido Deus Santo, sara o Brasil, sara a nossa terra, Pai querido Deus Santo, livra-nos, ó Deus, de toda iniquidade, Pai, de toda perdição, livra-nos, ó Deus querido Pai Santo, dessas coisas que têm sobrevindo sobre a Tua nação. Meu Deus e meu Pai, abençoa as famílias, Pai. Toma, Pai, nas Tuas mãos a Tua família, nós somos a Tua família. Espírito Santo do Senhor, eu clamo a Ti, Espírito Santo, misericórdia eu peço, Pai querido Deus Santo, dos enfermos que estão nos hospitais. Senhor, eu me uno, Pai, com aquele que está do lado de fora do hospital. Ó Deus querido, aquele que está do lado, Pai, do presídio. Ó Deus querido Pai Santo, eu me uno, Pai, com aqueles que dobraram os seus joelhos neste momento, Pai, para clamar pelo Brasil e pelo mundo. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus eu Te peço, Pai, abençoa, Pai, os Teus líderes espirituais, Pai querido Deus Santo, os sacerdotes, ó Pai querido, os pastores, Pai, os presbíteros, os diáconos, Pai querido Deus Santo, os missionários, Pai, ó Deus, os apóstolos, Pai querido Deus Santo, em nome de Jesus, Pai, nos dá poder de cura, nos dá poder de libertação, nos dá palavra de salvação, ó Deus querido, para salvarmos, para curarmos, para libertarmos, Pai, este povo, Pai querido, que está descendo à sepultura, Pai. Muitos estão descendo sem a salvação, muitos estão descendo, Pai querido Deus Santo, precisam, Pai, ter mais um tempo, precisamos, Pai, de mais tempo, precisamos, ó Deus, Pai querido, da Tua palavra. Por isso, Pai, nos dá mais tempo para pregar a Tua palavra. Ó Deus querido Pai Santo, nos ajuda, Pai, a ajudar o caído, ajudar o necessitado. Pai querido Deus Santo, agora o homem vê, Pai querido, que não necessita somente do alimento físico, mas do alimento espiritual. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Pai, eu imploro a Ti neste momento, socorre-nos, Pai querido, socorre-nos, ó Deus eterno, fala conosco, Espírito Santo do Senhor, consola as famílias que perderam, consola, Pai querido, as famílias que ficaram, Pai querido, Senhor, a chorar por um
Principalmente, querido, meu Deus e meu Pai, socorre, Pai querido Deus Santo, aqueles que estão no leito do hospital, mas também aqueles que estão do lado de fora, esperando um leito, esperando, Pai querido Deus Santo, uma observação do médico. Ó Deus querido, esperando um diagnóstico. Ó Deus, em nome de Jesus, aqueles, Pai querido Deus Santo, que estão nas suas casas, Pai, temerosos, Pai, tem misericórdia, Pai, deste povo. Senhor, dai-nos a tua palavra. Senhor, assegura-nos, Pai querido, que em ti nós estamos seguros. Por isso, meu Deus e meu Pai, eu oro em nome do Senhor Jesus, eu oro em nome do Pai, eu oro em nome do Filho, eu oro em nome do Espírito Santo de Deus neste momento, Pai, crendo na vitória, crendo na cura, crendo na libertação, crendo, Pai querido Deus Santo, no milagre, crendo, Pai querido, na tua vinda, crendo, Pai querido, na tua palavra, é que eu oro em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome de Jesus Cristo. Louvado e engrandecido seja o nome de Jesus Cristo. Vamos falar de Deus, vamos falar com Deus, vamos falar. Olha, o texto que eu peguei aqui como base para nós falarmos sobre várias coisas está lá no livro de Daniel. Daniel capítulo 3, versículo 17. Vai nos dizer assim: eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos as estátuas de ouro que levantaste. Querido, aqui a palavra está dizendo de Sadraque, Mesaque e Abednego. 3 homens que juntamente também com Daniel foram trazidos para a Babilônia, foram trazidos escravos, mas ganharam notoriedade no meio dos babilônicos. Eu quero dizer para os meus irmãos que o rei não ficou sem saber quem era o Deus de Daniel, quem era o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Já era conhecido do rei, porém, alguns desses homens não levavam a sério também a fé de Daniel, nem a fé desses homens. Olha, então foi criado aí um decreto para pegar esses homens, para acabar com o povo de Deus. Eu quero dizer para você que vai ser sim criados muitos decretos na terra e no mundo, que vão tentar separar-nos da nossa fé em Cristo Jesus. Aqui esses homens agora estavam querendo, esses homens estavam querendo separar a fé desses homens. Queriam que esses homens agora se dobrassem por causa de um decreto do rei, que esses homens se dobrassem então à imagem de escultura, que esses homens viessem a adorar outros deuses. E esses homens então não se dobraram a isso. E foi dito para eles uma vez, e disse para eles outras vezes, e mesmo assim esses homens foram lançados na fornalha. Só que, ao lançarem esses homens na fornalha, primeiramente ele teve que ouvir. Antes de lançá-los, ele teve que ouvir: se o nosso Deus quiser, ele nos livra. Mas se ele não livrar, nós também não vamos nos dobrar. Traduzindo, eles tinham certeza em quem eles criam. Eu e você precisamos ter certeza em quem nós temos crido. Então nós não vamos nos dobrar, não é só a questão do decreto, não. Nós não vamos nos dobrar a outros deuses. Nós não vamos nos dobrar a qualquer ideia que venha nos separar do nosso Deus, que venha de contra a nossa fé, o que nós confessamos. Se decretar que você tem que negar a Jesus, então aí você não se dobra. Mas muita gente está se confundindo com essa situação. Muita gente acha que eu não tenho que obedecer às autoridades agora, que dizem porque tem que fechar a igreja, que dizem também tem que usar máscara, tem que usar álcool em gel, não pode isso, não pode aquilo. Ei, querido, primeiramente eu quero te dizer também que lá no livro de Romanos, capítulo 13, vai falar sobre essa questão das autoridades. Querido, nós bem sabemos que as autoridades foram criadas, foi constituída por Deus.
Toda autoridade é constituída por Deus. E as autoridades, se você parar e pensar, pense em um mundo desordenado, em um mundo que não segue lei nenhuma. Só você lá lê nos tempos de Noé. Nos tempos de Noé, faziam o absurdo, cometiam todo tipo de delito. Então Deus decidir agora exterminar esse povo. Deus decidir agora, se indignou com aquele povo. Mas eu quero falar para você sobre que nós temos sim que nos submeter às autoridades constituídas por Deus, que está agora no nosso país. Temos que analisar cada lei. Temos que analisar cada decreto. Por isso você tem que sim estar a par do que estão falando e do que estão fazendo. Mas nenhuma autoridade se sobrepõe sobre a autoridade de Deus. A autoridade máxima é Deus. Por isso, estes homens sabiam que não podiam se prostrar diante de outros deuses. Aí a questão não era simplesmente um decreto. Olha, fique dentro de casa, não vá trabalhar. Fique dentro de casa, use máscara, use álcool em gel para se proteger. Não era um decreto assim. Esse decreto do rei era para exaltar a majestade dele, era para colocar ele acima do nosso Deus, porque foi criada uma estátua lá de ouro para que os homens se dobrassem diante dela. Eu quero dizer para você, meu querido, que criaram ao longo da história muitas coisas contra o povo de Deus, para fazer o povo de Deus ir contra Deus. E poucos homens foram os que foram fiéis até o final. Por isso, a palavra do Senhor vai nos dizer lá em Apocalipse: aquele que vencer, dá-lhe-ei, se assentar comigo no meu trono, assim como eu me assentei no trono com o meu Pai. Porque Cristo venceu. Então, se eu e você seguirmos esta palavra, permanecermos firmes, fiéis à nossa fé, sem temer. Ei, meu irmão, minha irmã, não temas, confie em Deus. Há uma diferença dos que descem à sepultura por coronavírus. Sim, qual é a diferença, irmão? 2 pessoas morreram com coronavírus. Uma era cristã e a outra não. Uma confessava uma fé e a outra não. Ei, querido, eu quero dizer para você que quem vai julgar essas pessoas é Deus, mas segundo a palavra, segundo as escrituras, aqueles que servem a outros deuses, veremos então se eles os salvarão na hora da morte. Veremos então se eles poderão lhe dar a vida eterna, sendo que até mesmo esses deuses, a Bíblia diz que nenhum outro Deus ressuscitou, somente o nosso Cristo ressuscitou. Eu quero dizer para os irmãos que em nome do Senhor Jesus, sabe no que eu acredito? Eu acredito no que está escrito. Eu acredito no que diz a palavra. Eu acredito. Esses homens, então, foram lançados na fornalha. E a Bíblia diz, lá no livro de Isaías, diz assim: se passares pelo fogo, as chamas não arderão em ti. E se submergir nos rios, eles não te afogarão. Você não vai morrer nem por água e nem por fogo, ainda que você se passe por essas coisas. Sabe por que eu vou te dizer isso? Mas irmão, o homem morreu. Jesus disse: aqueles que creem em mim, ainda que morra, viverão. Que morte é essa? Nós estamos temendo que morte? Não temo o que pode fazer o homem. O que nós temos que temer é Cristo, é Deus. Esse pode pegar a minha alma, o meu espírito, que ele fez eterno, e lançar para as profundezas do inferno. Deus pode, Cristo pode. Ninguém mais pode. Mas eu quero te dizer que aqui lançaram então esses homens na fornalha. E ao lançar esses homens na fornalha, o rei perguntou: os homens que foram lançá-los na fornalha, que jogaram esses homens, eles morreram queimados, porque a fornalha foi acendida 7 vezes mais, ela foi superaquecida 7 vezes mais. Você entende isso? 7 vezes mais. Os homens que foram empurrá-los morreram.
Eles, porém, lá no meio da fornalha, no meio do fogo, disse o rei: nós lançamos quantos homens na fornalha? Então disseram ao rei: rei, lançamos 3. Ele disse: por que eu vejo 4 e andando no meio das chamas? Sabe quem era o 4º homem? É Deus. Sabe agora, você que está aí na sua casa, sabe quem está na sua casa? Este 4º homem. O próprio Deus está contigo. Sabe você que está indo para o hospital? Eu preciso ir, meu irmão. Sabe você que tem um ente querido lá? Ore e clame pelo 4º homem. Clame pelo poder de Deus. Eu tenho clamado todos os dias. Ei, querido, você acha que eu quero morrer? Você acha que eu quero que minha família morra? Claro que não. Mas eu quero dizer para você que eu não tenho poder sobre isso. Quem tem poder sobre essas coisas é Deus. Então eu vou clamar pelo 4º homem. Eu vou acreditar no 4º homem. Eu não vou me dobrar ao medo que estão lançando. Estão lançando um medo terrível sobre a face da terra. Meu Marcos, se morrer todo mundo, hein, querido? Nunca foi eu, nunca foi você que estivemos no controle. Deus está no controle. Agora eu quero dizer para você uma outra coisa, dentro desse assunto. Você alguma vez, embora a Bíblia diga que os pensamentos de Deus não são os meus, os deles são mais altos. Os caminhos do Senhor não são os meus, os deles são mais altos. Mas eu parei, porque eu trabalho comigo, e o Espírito Santo também trabalha por comparações, né? Então, eu estava me comparando a alguns homens da Bíblia, e eu percebi que alguns homens da Bíblia tiveram a oportunidade de exercer fé, e exerceram. Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel e tantos homens que tiveram suas vidas em risco. O melhor momento para me mostrar o meu amor por Deus, para me demonstrar a minha fé em Cristo, é agora. É em tempos de pandemia, é em tempos de morte. A morte é iminente. Nós sabemos que a qualquer dia desse, pode ser eu, pode ser você. E eu quero dizer para você, a questão de quem crê e quem não crê, é essa situação agora. Eu estou pregando para você, dizendo para você que eu estou bem, que eu estou sem medo, mas que eu estou tomando os devidos cuidados, que eu não estou batendo de frente com nenhuma autoridade. Eu estou seguindo o que eles dizem, evitando aglomerações, usando álcool em gel, usando também máscaras, principalmente em público. Quando eu tiver que ir ao mercado, à padaria, ou até mesmo às vezes andar na rua, que tiver movimentado, tomar uma condução. Eu quero dizer para você, você alguma vez parou para pensar na morte de Lázaro? Quem conhece a palavra sabe. João, capítulo 11, vai falar sobre a morte de Lázaro. Eu quero dizer para você que você viu que Jesus chorou. A Bíblia diz, segue esse raciocínio, a Bíblia diz que nós fomos feitos imagem e semelhança de Deus, porque ele diz, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Ali eu vejo um Deus que chorou pela incredulidade do povo e chorou também pela morte de um amigo. Jesus se compadece. A Bíblia também vai dizer que o Espírito Santo de Deus intercede por mim e por você hoje, com gemidos inexprimíveis. Ele vai ali, com sofrimento, pedir para Deus, sabe, para Deus me dar mais tempo, para te dar mais tempo com Ele, para que, quem sabe, nós possamos vir a nos converter dos nossos maus caminhos, nos tornando cristãos verdadeiros, cristãos que diante da morte, como Sadraque, Mesaque e Abednego, não neguem o nome dele. Pessoas que, como Pedro, diante da morte, também não neguem o seu nome. Pessoas como Paulo e tantos outros que não negaram o nome de Deus, não negaram o nome de Cristo. E quantos missionários estão sendo mortos, apedrejados, espancados, queimados, afogados, na África, na Índia e em tantos outros países aí, ainda acontece esse tipo de coisa. Meu querido, em nome de Jesus, que eu e você possamos agora entender que há um Deus que também sofre. Tem gente que acha que Deus não sente. A Bíblia não diz que ele é imutável, não diz que ele é insensível.
Deus é sensível, ele é tão sensível que se fosse outro no lugar dele, talvez já teria matado muita gente. Sabe por quê? Tem gente que continua cuspindo no nome de Jesus, tem gente que continua matando o cristão, tem gente que continua amaldiçoando, falando mal, caluniando. E Deus precisa ver tudo isso. Quer mais? Deus, ele precisa ver o estuprador estuprando, e ele tem um plano, mas ele precisa ver. Ele precisa ver agora o político roubando, ele precisa ver agora homens matando, decapitando homens, sua criação contra a criação. E o Espírito Santo do Senhor, ele chora, ele intercede, e ele diz: Pai, me dá mais um tempo, me dá mais um tempo, ela vai mudar, ele vai mudar, eles vão mudar, Pai, me dá mais um tempo, deixa eu fazer, deixa eu falar. E muitas vezes, eu e você, é quem estamos insensíveis. Pessoas estão gritando aos quatro cantos da terra, pregando o evangelho insistentemente, alguns com muito conhecimento, outros com poucos conhecimento, outros sem conhecimento nenhum, só ouviu falar e começou a reproduzir. Tem homens que ouviu falar Jesus te ama e começam a dizer: ei, Jesus te ama. E isso às vezes não é o suficiente para muita gente. Não é o suficiente. Aí eu me pergunto, você já se pôs no lugar da prostituta? Alguns de nós não faz nem ideia. Porque quando eu digo nos pôr no lugar, é nos pôr no lugar de um pecador perdido, de alguém que está totalmente fora de si, não tem mais esperança, não acredita mais no amor, não acredita mais na transformação, não acredita no milagre. Então eles vivem por viver e continuam nas velhas práticas que Satanás e seus demônios propõem. Satanás e seus demônios muitas vezes propõem para o bandido que ele precisa continuar roubando, matando e destruindo vidas. Ele continua propondo para o ladrão que continue roubando. E eu e você precisamos interceder, precisamos orar por essas pessoas. Sabe por quê? Porque Cristo fez isso. E o ensinamento dele nos leva, nos motiva a fazermos isso. Mas muitos de nós estamos tão em pânico e com tanto medo. Igreja, em nome de Jesus. Irmãos, em nome de Jesus. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. E as igrejas sou eu e você. Tem pessoas que estão simplesmente procurando alguém que lhes acalme o coração com boas palavras. Não procuram a verdade, simplesmente boas palavras. E aí eu quero te dizer, pois a verdade não seria uma boa palavra? Você quer viver de mentira, que fiquem te alisando, dizendo que você é bonito, que você é bonita, que você é inteligente, que você é isso, que você é aquilo. Você pode ser tudo isso, mas se você não tiver o amor de Deus, de nada vale. Se você não tiver a compreensão do Espírito Santo do Senhor, de nada vale. Por isso, em nome do Senhor Jesus, nós vamos enfrentar muitas lutas. Nós vamos enfrentar muitas lutas. E eu fico a me perguntar, o que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? Em nome do Senhor Jesus, eu quero dizer para você que o que Deus tem para mim, o que Deus tem para você é maior. É maior. Aleluia. Desculpa.
Então, quantos de nós imaginamos que Deus quer acabar com tudo isso? Deus quer acabar com o sofrimento do homem. Deus quer acabar com essa matança. Deus quer acabar com tantos homicídios e suicídios. A única força, o único poder é a sua palavra. Mas mesmo assim, ele se faz ser aceito. Ele não vai nos obrigar. Ele não vai te obrigar. Deus jamais nos obrigará. Por isso, em nome do Senhor Jesus, vamos lutar. Lutar com as armas certas. O que nós temos nas mãos hoje, primeiramente, é a fé. É a fé. O que nós temos para usar hoje é a fé. Acredite no que o Senhor diz. Acredite no que diz a palavra de Deus. Acredite no que os homens de Deus estão a falar quando os homens de Deus falarem da palavra. A Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Então o que você e eu estamos esperando para acreditar? Que ainda há esperança. Acredite nisso. Ainda há esperança para o alcoólatra, ainda há esperança para o drogado, ainda há esperança para o homossexual, para a prostituta, para o ladrão, para o traficante. Pense aí nas piores pessoas do mundo. Pessoas. Ainda há esperança. Se há vida, há esperança. Sabe por quê? Quem conhece um ladrão convertido? Quem conhece um ex-viciado? Quem conhece ex-prostituta, ex-lésbica, ex-homossexual, que foi transformado verdadeiramente com o poder da palavra, com o poder de Deus, e hoje leva uma vida digna, leva uma vida de cabeça erguida, leva uma vida de transformação, vivendo de milagres. Mas eu quero te dizer também, pessoas fracas na fé, pessoas que estavam na igreja, estão na igreja, mas reclamando. Sabe aquelas pessoas? Só sabem reclamar. Só sabem reclamar do pastor, da pastora, só sabem reclamar, às vezes, do bispo, da bispa, do apóstolo, só sabem reclamar. Reclamar da cor da parede da igreja, reclamar. Querido, até para essas pessoas há esperança. Há esperança. Mas eu e você, que estamos, com os olhos desvendados, que as escamas caíram, que as escamas dos olhos já caíram, nós que já enxergamos com os olhos da fé, precisamos ver com esperança. Precisamos ver com o quê? Com os olhos de Cristo. Então, quando eu olho com os olhos de Cristo, Cristo, quando olhou para mim e me viu nas drogas, ele pregou através de homens, ele então me santificou através de homens, me purificou através de homens, e eu pude ver o poder de Deus, o amor de Deus e a transformação de Deus acontecer na minha vida, através de homens e mulheres que pregavam o evangelho para mim e que tinham atitudes de amor e exemplos. Então, em nome do Senhor Jesus, meu querido, minha querida, acredite, você pode fazer mais, você pode fazer diferente. Olha, hoje eu lamento, muitos homens e mulheres, você já viu aqueles artistas, aqueles homens que tiveram muita fama, olha, ajuntaram multidões, mas não salvaram a si mesmos, levavam uma vida regrada, a prostituição, a bebedeira, a drogadição, querido, e perderam suas vidas. Quantos morreram aí da tal AIDS? Quantos? Aí a Bíblia vai dizer, o que adianta ganhar o mundo todo e perder a sua alma? O que adianta eu e você fazermos 2, 3, 4, 5 faculdades e perder a nossa alma? Não é que você não tenha que fazer faculdades, não é que você não possa enriquecer de uma maneira lícita, não é que você não possa ser patrão, você pode ser tudo isso. O que você não pode hoje é deixar de aceitar a Cristo, o único que pode te salvar, que pode nos salvar. Em nome do Senhor Jesus, sabe, eu estava pensando, o que Cristo pensou, quanto tempo eu fiquei nas drogas. O que Cristo pensou, o que o Espírito Santo do Senhor levava a Deus todo dia.
quando ele via um homem que dormia pensando em droga, acordava pensando em drogas e andava o dia todo atrás de drogas. Tiveram amor, paciência, usaram pessoas. Quando uma cansou, veio outra, e veio outra. Porque olha, eu vou dizer para você, se você tem uma pessoa que está escravizada pelo vício em casa, você sabe do que eu estou dizendo. É difícil, é muito difícil, dói demais. A gente quer ajudar, a pessoa não consegue se ajudar. A gente quer tirar a pessoa daquela situação, trazer ela de volta para a vida, mas ela não quer. Eu estive assim. E aí eu vi o quanto as famílias ficam desgastadas. O quanto até as igrejas ficam desgastadas. Até as igrejas. Até as igrejas. Sabe por que eu estou falando isso e estou rindo? Eu entrava nas igrejas bêbado. Às vezes entrava drogados. Tinha pastores que não deixavam nem eu entrar mais. Barrava lá na porta. Calma aí, irmão, calma aí. Poxa vida. E homens que oravam por mim. O irmão tá liberto. Vai em nome de Jesus. No outro dia de culto, eu tava lá, todo drogado, cheio de cachaça, fedido. E sabe o que eu pensei? Eu pensava que aqueles homens estavam errados. Eles não estavam, irmão. Nós somos limitados. Deus sabe o quanto nós somos limitados, mas nós não podemos nos acostumar e nem nos encostar nessa limitação, não. Em Cristo nós podemos todas as coisas. Você pode insistir mais com o seu ente querido. Você pode insistir mais com o viciado, com a prostituta, com a lésbica, com o homossexual. Você pode insistir mais com aqueles que você ama. Insista mais. Dói. Mas doeu também para Cristo. Ver a situação do povo. Doeu para Deus ver a situação do povo no deserto. Ele cuidou do povo no Egito, ele cuidou do povo no deserto, ele cuidou do povo da terra prometida, ele só cuidou do povo de Gênesis a Apocalipse, e o povo continua pecando de Gênesis a Apocalipse. Você vai ver as pessoas insistindo em pecar, insistindo. Então hoje eu percebo que eu e você, precisamos entender isso. Amar não é fácil, perdoar é muito difícil, mas não é impossível. Só se fosse impossível, eu diria para você, desista, irmão, para, irmã. Mas não é possível, porque a Bíblia diz que tudo é possível ao que crer, mas não com as nossas forças, não com o nosso jeito, do nosso jeito. É preciso ter o amor de Deus. É preciso ter o poder de Deus. É preciso ter o poder e o temor a Deus. É preciso verdadeiramente ter o Espírito de Deus. O Espírito de Deus, ele invade o inferno. E quando eu falo do inferno, sabe de que inferno eu estou dizendo? Os botecos da vida, os prostíbulos. Ele invade. Tem pessoas agora chorando no necrotério. O que um pregador iria fazer no necrotério? Ressuscitar o morto? Talvez. Mas dar vida àqueles que estão sendo sepultados com o morto, mas estão vivos, mas levando vida de mortos. Tem muita gente que o ente querido morreu e a pessoa morreu junto. A vida acabou. Simplesmente acabou. Então a morte de Cristo, então agora foi em vão. Porque eu perdi alguém que eu tanto amava e a minha vida, que Cristo morreu por ela, acabou. Claro que não. Então tem muita gente assim no velório lá, velando agora seus entes queridos. Tem muita gente batendo no peito. Se ele morrer, eu vou morrer junto. Eu me mato. Aonde é que Deus está acima de tudo? Aonde é que a palavra de Deus está acima de tudo? Ele diz, amai a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu entendimento, de todo o teu coração. Enfim, coloque Deus sobre tudo e o teu próximo como a ti mesmo. O bem que você quer para você, deseje para o outro. É triste sim, dói sim, perder um ente querido dói demais. Eu perdi, querido. Sou um homem sem pai, sem mãe, perdi filho, perdi agora amigos queridos, amigos de perto. Eu perdi.
Alguns estão com Deus, outros sabe-se lá, mas quem sabe é Deus. Eu quero só crer e pensar, estão todos com Deus. Deixa essa história de julgar para Deus. Deixa essa história de quem vai para o céu e quem vai para o inferno para Deus. Eu vou deixar para Deus. Vou ficar com o que diz a Bíblia. Tá? Se o pai chegar em mim e falar, Marcos, sai condenando todo mundo, eu vou condenar. Mas ele não falou. Ele não falou nem para o seu filho. Nem para Cristo ele falou. A Bíblia diz que ele não veio ao mundo para que o mundo fosse julgado por ele. Ele veio para salvar. Mas ele voltará. Na volta dele, aí será diferente. Aí ele virá para julgar. Né? Aí nós vamos entender que o que separa o joio do trigo é o que ele produz, são as obras. São as obras. O que separa o que serve do que não serve é simples. O que serve se aproveita. O que não serve, descarta. Isso é para pessoas também. Você e eu estamos servindo para alguma coisa? Eu quero crer que sim. Vou me esforçar para servir. Sou igual a você. Sujeito a falhas. Sujeito a maus pensamentos. Más palavras. E maus hábitos também, maus atos. Posso ficar nervoso e se eu não vigiar, ó, a palavra torpe de novo. O palavrão que eu falava antes, eu falo de novo. Tem muito crente que perde a calma e senta a madeira. E bate, briga, dá soco, xinga, espanca filho, bate na mulher. Mulher bate, espanca os filhos. Crente, ô irmão, mas isso é crente, irmão. Não vamos jogar, não. Vamos orar. Vamos orar para que eles tenham o domínio próprio. Vamos orar para que o Espírito lhe dê o quê? O Espírito de mansidão. Mansidão. Vamos orar. Eu vou buscar. Você vai buscar também. Super crente, esse que prega o super crente, eu tô fora. Eu tô fora. Não acredito em super crente. Não acredito. Nem o meu Deus quis ser chamado de super. Sabia disso? Quando chamaram Jesus, Jesus, tu és bom. Ele disse, não, eu não sou bom. Bom é aquele que me enviou. Se Cristo não é bom, irmão, oh, fala sério. Fala sério, irmão. Se Cristo disse que não é bom. Mas sabe o que ele quis dizer? Ele quis dizer, ó, olha para o Pai. Ele adorou o Pai naquela hora. Naquela hora, Jesus adorou ao Pai. Jesus é bom, irmão. A Bíblia diz que o Senhor é bom. Em todo tempo ele é bom. Só que ele não quer ser chamado de bom. Ele não queria tomar a frente do seu Pai. Ele disse, olha, bom não sou eu. Bom é quem me enviou. Ou seja, foi Deus que disse, filho, desce, salva a nossa criação. E ele disse, Pai, eu vou. Aceitou. E quando foi, ele disse, Espírito Santo, fique com eles, garanta que eles consigam. Espírito Santo, fique com eles. Sabe, irmãos, eu estava comentando hoje à tarde com a minha esposa. Estava comentando, falando de Deus. Que realmente Deus pode todas as coisas. Deus pode todas as coisas. E que nós precisamos nos esforçar mais. Sabe por quê? Ele deu sabedoria para você, ele deu para mim, mas nem sempre a gente consegue colocar em prática, precisamos praticar. A sabedoria tem que ser algo comum na vida do crente, sabe? Analisar as situações, todas as vezes que elas vierem, vamos analisar a situação, o que Jesus faria. Será que Jesus falaria o que eu vou falar? Será que Jesus faria o que eu vou fazer? Nós precisamos pensar. O nosso Deus, fala para mim, se ele não tem sentimento, o que Jesus fez quando chorou? Se ele não tem sentimento, por que falou? E Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho. Amor. Alguns, claro, vão bater na tecla. Amor, ô irmão, amor não é sentimento. Amor é uma decisão. Tá? Uma decisão endossada com sentimento, irmão. O que motiva o homem é o desejo. E a Bíblia vai falar que desejo é amor.
Deus desejou salvar o homem. Deus desejou me salvar. O Espírito Santo nos deseja levar para o céu. Por isso ele intercede com gemidos inexprimíveis. Você pode conhecer a letra, o tanto que for, meu querido. Eu quero dizer para você que o Espírito Santo de Deus, ele fala ao meu coração. Tem muita gente que fala de boca. Eu amo. Prega e prega muito bem, louva muito bem, mas os atos, as atitudes. Aí você pode dizer, você está me julgando, irmão, eu falei seu nome? Eu falei o nome de alguém? Isso serve para mim. Eu todo dia tenho que usar dessa sabedoria. Marcos, você disse que me ama. Marcos, por que você falou isso? Marcos, por que você vai fazer aquilo? Você não disse que me ama, filho? Por que você vai tratar aquela pessoa desse jeito? Filho, você não disse que me ama? Por que você não vai pro culto? Filho, você não disse que me ama? Por que você não me louvou hoje de manhã? Porque chegou a conta? Porque você tá com dor de cabeça, dor de dente, dor nas costas, dor daqui, dor ali, porque eu tô com Covid-19, porque... Ei, Marcos, essas coisas então te separou do meu amor. Essas coisas nos separaram, filho. Você deixou de fazer o bem, porque agora você está vivendo o mal. Jó disse, o bem, disse para sua mulher. Sua mulher disse, Jó, amaldiçoa teu Deus e morre. Olha a situação de Jó, leproso, perdeu o filho, perdeu o gado, perdeu tudo. Aí a mulher disse, agora amaldiçoa teu Deus e morre. Ele disse, olha, assim como uma louca fala, tu falas, mulher. O bem aceitou com prazer. O bem aceitaste com prazer, mas o mal não quer aceitar. Né? Não quer aceitar. Vindo do meu Deus, o que vier é bem-vindo. O meu Deus, o teu Deus, o nosso Deus é justo. Justo. Você quer ser tratado com justiça ou pela injustiça dos homens? Nós somos injustos em muitos julgamentos, em muitos pensamentos, mas Deus jamais. Ele me conhece. Ele é aquele pai que quando bate, sabe por que tá batendo. E às vezes eu quero me justificar porque eu tô apanhando. Tem muita gente se justificando aí. Ô irmão, mas eu fiz isso. Ô irmão, mas eu não era... Opa, meu Deus, minha mãe, meu pai. Ei, querido, então Deus é injusto. Então Deus não sabe o que fala. Então Deus não sabe como que ama. Deus não sabe. Meu querido, Deus te ama tanto, tanto, tanto que você está vivo. Só está me ouvindo aqui agora e me assistindo quem está vivo. Alguns estão pensando, né? Na verdade estão vivos, mas estão levando vida de morto. Precisamos, voltar a viver. Precisamos pregar e orar e louvar. Precisamos fazer tudo que Deus mandou e mais aquilo que Ele nos deixou fazer. Seja feliz, meu querido, mesmo em tempo difícil. Eu tenho hora que eu fico pensando, sabe no quê? Eu não sou guloso. Eu não tenho espírito da gula. Mas tem hora que eu fico pensando assim, numa boa comida. Ah, tá chegando a hora do almoço. Ah, e aí eu oro com prazer com Deus. A minha oração é, Senhor, abençoa a casa da viúva, do órfão, do pai desempregado. Pai, abençoa o morador de rua, o que está na cadeia. Pai, mas obrigado por não faltar o alimento na minha mesa. Pai, obrigado por não faltar alimento para os meus filhos. Pai, obrigado, Jesus. Olha, irmão, eu agradeço com alegria pelo café, pelo almoço, mas também pelas lutas que eu tive. Hoje eu fico feliz de dizer, eu passei pelas ruas, eu passei pelos albergues da vida, eu passei pela casa de recuperação, eu passei pela Cracolândia, eu passei por famílias, eu fui morar com famílias, eu morei com pastores, na casa de pastores, eu morei e eu fracassei, eu não servi para ficar na casa, eu não servi para ficar na Cracolândia, eu não servi para ficar na casa de recuperação, eu não servi, sabe por quê? Porque o propósito de Deus comigo e talvez com você é de servir a Ele, é de ficar na igreja, é de ficar na casa dEle, na presença dEle, fazendo o que Ele mandou. Aleluia! Louvado e engrandecido é o nome de Jesus. Eu não nasci para ficar na cadeia. E nem para ficar chorando, resmungando, murmurando. Tá difícil para todo mundo. Tá
Tá difícil para todo mundo. Você tá achando que é só você que tá sofrendo? Mas tem muita gente que tá sofrendo sem nada em casa. Tem muita gente que tá sofrendo endividado. Tem gente que diz que tá sofrendo porque tá dentro de casa, mas a geladeira cheia, o armário cheio, um dinheirinho de reserva na conta. Querido, verdadeiramente tem gente sem nada em casa, esperando eu e você, quem sabe, bater palma e levar uma cesta básica. Quem sabe chorar com os que choram. Tem gente assim. Você às vezes está olhando só para sua casa, para o seu umbigo. Precisamos parar com isso. Deus está olhando do céu. Agora é hora da ceifa. Nós estamos passando pela colheita. Agora é hora de ver quem é e quem não é. Quem só é de boca. Quem só é de conhecimento. Falar até papagaio fala, meu querido. Minhas queridas, é sério. Tem muita gente aí, prega bem, louva bem, se veste bem, mas não dá nada pra ninguém. Não ajuda ninguém. Quando ajuda, quer publicar na igreja. Eu fiz, eu aconteci, eu sou isso, eu sou aquilo. Ei, louvado seja você. Louvado seja você, não é mais louvado seja Deus? Louvado seja Deus. Toda honra, toda glória seja dada a Deus. E a Bíblia diz, cadê aquela parte que você não leu? Que a mão direita fizer, que a esquerda não saiba. Vai fazer o bem sem ninguém saber. Continua fazendo bem. Sabe por quê? Porque se você não desfalecer, se nós não desfalecermos no tempo oportuno de Deus, a Bíblia diz que nós vamos ser recompensados. Nosso Deus é galardoador. Nosso Deus, Ele presenteia. Mas Ele me conhece. Ele sabe o que os meus olhos estão contemplando. Ele sabe o que minha mente está pensando. O que minha boca está falando. O que minhas mãos estão fazendo. Tem gente que o coração está impuro. O que a mão está fazendo é coisa boa. Ele está dando. Mas o coração é para receber glória, fama. Eu sou, eu faço, eu aconteço. Eu sou apóstolo tal, eu sou bispo tal, eu sou pastor tal, eu tenho teologia, eu tenho bacharelado, olha o meu anel, olha o tamanho do meu anel. Ei, querido, a favela tá lá ainda, você não conseguiu mudar. Irmão, mas eu não vou mudar nada, quem muda é Deus, mas nem você nem ele. Deus tá lá, mas você tá lá? Deus está lá nos leitos do hospital. Você vai estar lá quando estiver doente. Você vai estar lá quando tiver alguém da família. Isso, irmãos, não serve para todos. Quero deixar bem claro, antes dos acusadores aí, de plantão, começar a me mandar recado. Não serve para todos. Não estou generalizando. Tem muito crente sem vergonha, sim. Tem muitos sacerdotes sem vergonha, sim. Não sou eu que estou julgando, é a palavra que está dizendo. Fala dos falsos profetas. Desde as antiguidades, meu querido. Desde as antiguidades, Eli passou a mão na cabeça dos seus filhos. Os seus filhos fizeram o que era mal aos olhos de Deus. Eli também. Demorou um tempo, mas a justiça veio. Os 3 foram mortos. Quer continuar roubando, mentindo? Continua. Quer continuar porque fala bem? Eu também falo mais ou menos. Mas sabe de onde eu vim? Das drogas. Eu estava falando para minha esposa hoje à tarde que Jesus é reciclador. O nosso Deus, ele pega tranqueira. Ele pega lixo que não serve mais para nada. Mas ele transforma. Ele transforma. Deixa ele transformar você. Eu estou deixando todo dia ele me transformar. Todo dia. Tem hora que eu saio na rua, eu volto, tenho que pedir perdão. Tem hora que eu vou assistir um programa na televisão, tenho que pedir perdão. Tem hora que eu vou mexer na minha rede social, eu tenho que pedir perdão. Sabe por que eu tenho que pedir perdão? Um monte de mulher, de homem sem vergonha, postando vídeo, postando um monte de coisa. E aí eu acabo olhando. Sabe, quando eu vi, eu já vi. E ofende o meu pensamento, me faz lembrar de coisas que eu não quero lembrar. E às vezes eu peco no pensamento.
Uma mulher bonita, olha que mulher bonita. Olha que corpo bonito. Ah, tá bom. Pastor não olha para essas coisas. Quem tem teologia não olha para essas coisas, irmão. Quem tem teologia não peca. Ô, irmão, pastor não peca. Peca não. A Bíblia está falando, sabe do quê? Do analfabeto, do ignorante, daquele que nem se encontrou com Cristo. Ó, querido, para com isso. A bem da verdade, não estou fazendo apologia ao pecado. Eu estou dizendo para você e para mim que nós temos que nos converter todo dia, todo dia, todo dia. Me fala por quantas pessoas você orou ontem. Você assistiu o Jornal Nacional? Você viu quantas pessoas estão descendo à sepultura? Não é para orar pelos mortos, é para orar pela família. Tem família que não suporta, tem família que perdeu o seu arrímio. Sabe o que é o arrímio? A coluna da casa. Perdeu aquele que trabalhava. Perdeu aquele lá que ajudava. Deus vai desamparar? Não. Mas sabe por quê? Porque Deus conta comigo, com você. Deus conta com a igreja. Então a igreja não pode ser hipócrita. Os cristãos não podem ser hipócrita. Nós estamos aqui para ajudar. Nós estamos aqui para dividir. Nós estamos aqui, sabe, se chamar para andar uma légua, para nós andar duas. Para nós andar duas. Para voltar que nem a igreja primitiva. A igreja primitiva, ó, dividia o que tinha. Tem muitos pastores ainda pedindo só para trazer. Para trazer. A casa de Deus não dá nada. Que casa de Deus é essa, irmão? Para com isso. Para com isso. Para com isso. Sacerdote, vai para a casa dos seus membros. Tem muito membro que não vai voltar, porque ele já estava fraco na tua casa. Na casa de Deus, ele estava fraco. Você precisa ir para a casa dele, bater, falar do portão, gritar lá na janela dele. Assim como estão fazendo nos hospitais, vai na casa dos seus filhos da fé. Faz, ó, impõe a mão para ele dizer lá de fora: o meu pastor está aí fora, o anjo da igreja está aí fora, eu estou protegido, minha casa está protegida, Deus está comigo. Em nome de Jesus. Vamos trabalhar, sacerdote. Vamos trabalhar, pastores. Vamos trabalhar. Já disse, não serve para todo mundo. Eu vou falar aqui dos pastores que estão fazendo. Tem pastor que não está nem dormindo direito. Tem pastor fazendo culto na casa dos membros. Sabe por quê? Para não perder a ovelha. A ovelha está fraquinha. Tem pastor que agora está tirando do bolso para levar a cesta básica para os irmãos da igreja. Porque tem muito irmão da igreja que está desempregado. Tem muito irmão da igreja que não está recebendo nem benefício de governo. Então tem muita gente boa. Tem muito pastor que é coluna. A casa não vai cair. A casa de Deus não vai cair, porque o pastor é coluna. Porque tem irmãos que não é pastor, mas é coluna. Sabia disso? Tem irmãos que não é pastor não, mas é coluna, que diz: pastor, conta comigo. Ô irmão, cadê o José, a Josefina? Ô irmão, cadê a Maria? Cadê o José? Pastor, eu vou ver. Pastor, eu vou ligar. Tem pastor ligando, dizendo: irmão, vamos fazer uma cesta básica aí pro irmãozinho lá que tá com os filhos dele dentro de casa. Ele tá lá, vamos levar lá para ele. É bonito, eu falei para minha mulher. Eu estive na rua, levavam cesta básica para mim, levavam roupas para mim. Mas um dia, um irmão disse assim, e eu chorei por ele, não por mim. Eu ainda não queria sair. O irmão disse assim: pastor, eu quero sair da rua. E o irmão ficou sem jeito. Ó, nós vamos orar. Você já foi para uma casa de recuperação? Aí o pastor diz: liga lá pro irmão lá, vê se tem vaga para ele lá. Sabe por quê, igreja? Nós ainda não podemos pegar. Ô irmão, vem comigo, entra no carro ali, bora. Não sei onde você vai ficar, não sei como você vai ficar, mas aqui você não pode ficar. Porque Jesus disse: aqueles que vêm a mim, de maneira alguma os lançarei fora. Viver a palavra, irmão, eu não estou te julgando. Eu não traria para minha casa. Porque na minha casa não cabe, não tem jeito. Mas nós precisamos, sabe, nos aliançar com as casas de recuperações.
com quem tem a casa de recuperação. Precisamos correr atrás de levar para um albergue, no outro dia levar alimento, no outro dia levar roupa. Tem jeito, irmão, tem jeito, é só parar e pensar. Como que eu faço para tirar aquele cidadão da rua? Tá bom, a igreja vai orar. Você sabe como que é o trabalho missionário? O trabalho missionário é o seguinte, ó. A igreja vai orar pelo missionário, vai trabalhar em cima daquele missionário, vai preparar ele. A igreja vai enviar ele. Mas tem aquele povo que não pode ajudar com dinheiro, vai ajudar com intercessão, com orações. E a igreja, alguns podem ajudar com o financeiro. Três missionários eu vejo aqui. É um que vai para o campo. É a igreja que mantém ele aqui, ó. E outros que mantêm a igreja. Tem uns irmãos que mantêm a igreja com dízimos, com as ofertas. Querido, assim é com os irmãos da rua. Precisa de um plano. Medida paliativa. Sabe o que é medida paliativa? Aquele homem, ele vai comer aquele marmitex. Glória a Deus. Eu já agradeci a Deus. Estava morrendo de fome quando chegou. Mas depois eu estava com fome de manhã e não tinha ninguém lá. Aí depois eu estava com frio e não tinha ninguém lá. Então precisamos orar, ir e ter como trazer. Por enquanto, continua fazendo isso. Não é para parar. Não é uma crítica, irmão. Não é uma crítica. É apenas um comentário para nós fazermos melhor. Precisamos nos unir com as casas de recuperações. Precisamos ter pastores ali, ó, no nosso celular. Dizer, pastor, consegui uma alma, quer sair da rua. Pastor, tô levando. Mas as casas de recuperações vão dizer para você, eu estou ouvindo isso esses dias. Ó, Marcos, nós estamos sem doações, nós estamos sem pessoas para doar. Marcos, nós não estamos pegando pessoas da rua porque tem que levar primeiro para fazer o exame, tem que certificar que eles não estão com Covid, porque os que estão dentro da casa estão protegidos, Marcos, mas os que estão na rua nós não sabemos. Aí eu e você, que vamos pegar alguém da rua, temos que ter a disponibilidade de tempo para pegar esse indivíduo, levar até um médico, até o hospital, fazer um exame, certificar que ele não está contaminado e levar para lá. Irmão, e se ele tiver contaminado? Nós vamos tratar. Nós vamos tratar. Ah não, os contaminados nós não pega. Claro que nós pega. Mas nós vamos levar lá, que é para os outros não pegar o coronavírus. Com sabedoria, irmão. Com sabedoria. Com união, irmão. Você sozinho não pode. Eu não estou falando para você juntar sozinho você não. Eu estou dizendo, chama a tua igreja. E a igreja chama a outra igreja. E se una. Se una. É tempo de salvar. Jesus está voltando. E isso é amor ao próximo. Isso é amor a Deus. O ID é isso. O pregar o evangelho a toda criatura. Para que aquele que nele crê não pereça. E sim tenha o direito da vida eterna. Nós temos que pregar o evangelho em tempo e fora de tempo, irmão. Todo tempo é tempo de pregar o evangelho. Então agora, o maior evangelho é esse. Se alguém tiver com fome, dê de comer. Se alguém tiver com frio, tira um pouquinho suas roupas de dentro de casa. Se junta aí, ó, no mutirão, em nome de Jesus. Se você quiser, querido, você também não é obrigado. Você também não é obrigado. E isso não é para todo mundo. Mais uma vez eu estou dizendo, não é para todo mundo. Se você já está fazendo, continue fazendo. Deus seja louvado na tua vida. Você não tem que provar nada nem para mim, nem para ninguém. Você precisa fazer por amor a Deus e por amor ao teu próximo. Em nome do Senhor Jesus, mais uma vez, para terminar, eu quero dizer para os irmãos aí, você já se colocou no lugar de Deus? Sabe por que Deus não pode fazer tudo? Porque Ele nos ama. Ele nos deu uma coisa chamada liberdade. Eu e você decidimos o que queremos ou não fazer. Alguns de nós não queremos salvação. Queremos uma vida de libertinagem, de pecado, de prostituição, de vícios, de drogas. Não pense que não tem gente que não gosta, viu? Tem gente que gosta. Eu vivi na rua. Eu sei do que eu estou falando. Tem gente que gosta da droga, mais do que lasanha. Tem gente que gosta da droga, mais do que Jesus. Tem gente que gosta. Sabe por quê também?
porque precisam de libertação. Tem pessoas que, o cabresto de cavalo, não consegue olhar para outro lado. Só o caminho da perdição. E eu e você precisamos pregar e dizer para eles que há esperança. A Bíblia vai falar que há esperança por uma árvore cortada. A Bíblia vai falar que o nosso Deus, ele abre mares, ele anda por cima de mares. O nosso Deus ressuscita mortos. O nosso Deus cura enfermos, libera. O nosso Deus tem poder. E esse nosso Deus decidiu viver em mim e em você. O Espírito Santo de Deus vive em mim e em você. Se é muito, se é pouco, não esquente a cabeça. Tem gente que está se achando o pior cristão. Ô irmão, eu tenho um vício ainda. Ô irmão, eu ainda estou pecando, irmão. Ô irmão, eu não sirvo para Jesus. Quem foi que disse? Vou te contar uma história e vou terminar por aqui. Um pastor amigo meu disse assim, Deus falou para ele, chega de gambiarra, não quero nada na gambiarra na tua casa. Ele tinha luz na gambiarra, tudo na gambiarra. Ele tinha DVD, CDs, tudo pirata. Esse pastor é doido. Ele pegou e acabou com tudo. Simplesmente, querido, eu sei que talvez ele vai ver isso aqui. Esse pastor é doido, mas Deus honrou a loucura dele. Sabe o que ele fez? Ele acabou com isso, não vai entrar isso, não vai entrar aquilo. Ele sofreu, ele pagou preço com isso. Mas hoje, ele é um pastor tão abençoado, sua igreja é abençoada, o seu povo é abençoado. Eu não vou ficar falando aqui, enumerando as coisas que esse pastor tem hoje. Além de uma boa família, além de um bom ministério, esse homem tem palavra, esse homem louva muito bem, prega muito bem. Esse pastor, ele é tremendo, ele me ajudou muito. Pensa num homem, eu dei tanto trabalho para ele. Ele me levou para viver dentro da casa dele, do lado do filho dele. Eu comia a mesma comida que eles comiam. A sua esposa, advogada, eles tinham uma vida boa, e com ele eu também tinha uma vida boa. Eu comi muitas vezes em churrascaria, em restaurantes bons, eu fiquei no sítio. Ele fez um monte de coisa, eu desprezei tudo isso, eu dei as costas para tudo isso, e muitas vezes, não foi uma vez só não, foi muitas vezes, ele continuou insistentemente. Querido, agora eu e você, no que nós estamos pecando? Precisamos lutar contra. Precisamos abandonar aquilo que nos separa do amor de Cristo, o pecado. Ele continua nos amando terrivelmente, tremendamente. Mas o pecado fere o coração de Deus. É como um filho meu, um filho teu, fazendo o que é ruim. E a gente falando, para com isso, e ele não para. Nos fere muito mais do que ele. Uma filha perdida, um filho perdido. Mas Deus te deu tempo. Deus me deu tempo. Deus está te dando tempo. Aproveita esse tempo antes que não o tempo de Deus, o teu tempo acabe. Porque o nosso tempo aqui na terra é limitado, mas no lar celestial é eterno. A vida eterna nos aguarda. Vamos aproveitar o nosso tempo. Deus é infinito em tudo que faz. Tudo que faz. Nós somos limitados. Nele, o nosso espírito, nossa alma, também vai para o infinito. Mas aqui somos limitados. Aproveita esse tempo limitado para não esgotar esse tempo e você deixar de ir para o lar ilimitado. De você deixar de desfrutar da vida eterna. Meu querido, vamos orar em nome de Jesus? Foi um prazer você me ouvir. Olha, eu estou com meu amigo aqui, o Carlos também. Louvado seja Deus, homem de Deus. Deus abençoe. A minha esposa também. Agradeço a Deus esses que me ouviram, tá? E que vocês possam compartilhar essa palavra. Não leve a mal, mas se quiser levar a mal, leve também, porque Deus mandou. A gente não pode segurar, não pode guardar para nós. Se Deus mandar você fazer, faça. Se Deus mandar você falar, fale. Porque o Espírito Santo de Deus, o próprio Deus, garante. Amém? Vamos orar então. Pai querido, Deus eterno, nós te agradecemos, Pai. Porque nós, quanto filho, ainda podemos ouvir. Nós, quanto servos, podemos servir. Pai, nós, como vivos, podemos viver.
Por isso, meu Deus, nós te agradecemos. Te agradecemos pela casa, te agradecemos pela família, te agradecemos pelos amigos, te agradecemos pela sua pessoa. Nós te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Nós te agradecemos. Senhor, não te detenha em falar, não te detenha em nos corrigir. Continue nos corrigindo, ainda que nos doa, Pai. Se tiver que tirar alguma coisa de nós, tire. Se tiver que acrescentar, acrescente. Só não nos abandone, Pai. Nós não temos para onde ir se não for para o céu. Pai, para o inferno nós não queremos ir. Por isso, meu Deus e meu Pai, nos ajude a fazer tudo aquilo, Pai, que o Senhor tem mandado na Tua palavra. Ah, Senhor, nos prepara para a Tua vinda, nos prepara, Senhor, até mesmo para a morte, nos prepara, porque o Senhor disse, aquele que quiser ganhar sua vida, perdê-la, mas aquele que por amor do Senhor perder, esse ganhá-la. Então nós queremos ganhar, Pai, não queremos temer a morte e nem nada que está acontecendo, porque nós já tememos ao Senhor, confiamos no Senhor, Pai. Por isso, em nome do Senhor Jesus, Pai, entregamos para Ti agora a nossa casa, entregamos para Ti agora, Pai, o nosso ministério, o nosso chamado, entregamos, Pai, tudo Te entregamos, porque na verdade tudo é Teu, tudo veio do Senhor e tudo é para o Senhor. Então nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Senhor. Amém e graças a Deus. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Eu estou feliz com Jesus, só para você entender, eu não tenho condição nenhuma de fazer o que faço, de falar o que falo e nem de viver o que eu vivo. Mas o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, tem me abençoado. O meu Deus tem cuidado de mim, mesmo eu não merecendo. O meu Deus. E esse mesmo Deus, Ele cuida de você e Ele cuida de nós. Acredite, nunca duvide de Deus. Homens se enganam, homens mentem, homens erram e se arrependem e se corrigem. Deus nunca erra. Deus nunca erra e não se arrepende. Sabe por quê? Porque Ele não é filho de homem, Ele é Deus. Então, em nome de Jesus, conte com Ele. Ore por mim, pela minha família, pelo meu ministério. Ore pelas igrejas. A igreja, ainda que fique fechada por um tempo, a boca não pode fechar. A palavra não pode deixar de ser enviada. Tá bom? Se a tua igreja hoje está de portas fechadas, não fique de boca fechada. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.